É isso, meus amigos. É claro que eu não ia ficar sem mostrar para vocês, né, como está a força daquela colônia de abelha Partamona elleri, a abelha boca de sapo que eu resgatei e que recebeu golpes de roçadeira, que virou só um miolinho cheio de formigas pretas, aquela formiga que faz um ninho, né, de palha. Aqui na roça a gente chama de formiga carpinteira, que o pessoal chama, né, ou formiga de monte, que ela faz um montinho de palha, tá certo? Então, e essa colônia aqui, ela convive com essas formigas. Observem como ela evoluiu, como ela está forte. Nem parece aquela colônia que estava na beira da estrada toda detonada, né? Eu encontrei, o Márcio me avisou que havia uma colônia jogada, tinha caído de uma árvore, porque ela ocupou um ninho de passarinho, um ninho de João Perenê, que é um passarinho que a gente tem aqui na roça, um passarinho de área de brejo, e que faz um ninho de galhos de pau. Então ela procura sempre um oco, um pequeno abrigo. Até recomendo a vocês que têm vontade de capturar essa abelha, uma das maneiras mais fáceis de pegar ela, pelo menos que eu já notei, vários lugares que eu coloquei abrigo para passarinho fazer ninho, para canarinho, assim, no local mais alto, numa garagem, numa varanda alta, coloca-se aquele ninho com aquele pequeno oco para o passarinho fazer o ninho. Normalmente elas constroem o ninho dentro daquela estrutura. Você pode experimentar passar um atrativo ali. Elas, nessa época de captura, elas têm uma tendência, havendo ocorrências na sua localidade, de procurar esses abrigos e construir a estrutura em volta daquele miolo. Não precisa ser um bambu grande, tá? Pode ser um gomo de bambu pequeno. Vou mostrar para vocês aqui um bambu, esses bambu Brasil, por exemplo, que eu utilizo aqui, o bambu Brasil. A gente corta, faz o furo nele ali, para a moradia do passarinho. Você pode fazer 3, 4 deles e colocar num local alto, próximo a um telhado. Essas abelhas adoram ocupar esses lugares. Há muito mais facilidade. Eu pelo menos tenho 5 aqui capturadas nesse esquema, em terrenos de amigos meus e também em casas que amigo meu alugou com varanda, que ele tem a casa lá e tem uma varanda, e aí eu fui lá reconhecer a abelha, era a boca de sapo. Ela também é muito confundida com a abelha arapuá, mas há várias abelhas pretas, e há as captotrigonas, as trigonas também, como a arapuá, né, a própria Trigona spinipes, que é a abelha arapuá, que tem as corbículas marrons, é também pretinha. Mas essa daqui, uma das características dela, vocês observam, ela é toda, chega a ser até brilhante, ela é um preto brilhante. As asas são escuras, mas não totalmente, ela tem uma transparência nas asas também, vocês podem observar aqui, e elas polinizam várias flores na roça. No café, a gente vê nas floradas do café, essas flores baixas como próprias flores de cosmos, em mirtáceas como as pitangueiras, as jabuticabeiras. É muito comum de vermos essas abelhas. Ela não é uma abelha que gosta de um isolamento de uma caixa ao seu redor. Ela procura esse abrigo, constrói a estrutura ali, normalmente um local sombreado, porque também não é um local para ficar batendo chuva direto. Essa estrutura dela aqui, por exemplo, ela ocupou um ninho de João Pereném, mas na época desse ninho havia ali uma árvore bem folhada, então havia um sombreamento, mas depois veio a seca e aí para ela o galho quebrou da árvore e caiu na beira da estrada, com aquele ninho e com aquela estrutura. Então ela passou por vários problemas. Quem não viu o vídeo ou já viu, boa parte da galera já viu, mas eu vou deixar o link que vai aparecer aqui, ó, vocês olhem. Esse é o link de como ela chegou, como a gente procedeu com ela, direitinho, colocamos numa caixa de papelão, todos os cuidados que a gente teve para que ela tivesse esse êxito aqui, chegasse a esse nível que está aqui, ó, maravilhosa. Essa abelha está muito linda. E notem também que eu coloquei aqui um plástico apenas para cobrir por cima. Não fiz peso, não coloquei uma telha pesada, porque eu sabia que ela iria construir estrutura de barro e subindo por aqui. Então ela precisava subir, né? Mas eu vou colocar aqui em cima uma telha de barro, sim. Eu vou trocar essa daqui a pouco e vou colocar uma telha de barro. Daqui mais uns dias eu irei vir aqui, colocar essa telha de barro aqui por cima. As laterais serão abertas, porque ela precisa estar aberta, tá? Eu já vi até relatos de encontrar um pouquinho mais de mel, mas como elas têm esse desgaste também para construir toda essa estrutura, se preparar essa argila toda aqui em volta, então, amigos, e romper essas estruturas aqui é muito arriscado, porque há vários buracos e galerias que são formados para fazerem um processo de ventilação interna. Se você quebrar isso aqui, a facilidade, e também se houver rompimento de potes de mel mais para dentro, a facilidade dos folidos chegarem aqui e atacarem de vários lados é muito grande. Então, assim, enquanto está a estrutura prontinha, desse jeito que vocês estão vendo aqui, elas têm um controle de tudo aqui que está acontecendo. Elas se comunicam bem aqui dentro,
elas também respondem aos ataques. Por exemplo, como eu estou chegando agora, elas já estão comunicando, porque elas já recebem aqui o meu odor aqui chegando na porta, né? E elas recebem esse odor ali, também ventilam internamente a comunicação entre elas, os zumbidos e também os odores de ataque. A minha pele, por exemplo, que elas estão tocando em mim, né? Então tudo isso está acontecendo e elas vão comunicando aos arredores e vêm as abelhas para ficar mordiscando assim a pele da gente, fazendo o seu trabalho de defesa da colônia, tá certo? E aqui, amigos, eu coloquei elas fixadas nessa estrutura aqui, coloquei uma madeira, ela está por sobre ela, e com o tempo ela derreteu e tirou as estruturas do papelão da caixa. Há um pouco de formigas morando com ela aqui, que fica circulando, né? Sobe e desce nessa estaca que ela foi fincada aqui, e ela vai ficar aqui o tempo que ela quiser, tá certo? Eu só vou botar uma cobertura por cima. Eu não usei nada para apertar, prendi só um plástico para ela crescer, para ela subir. E agora eu vou usar um telhado e vou estar sempre observando. Mas ela vai crescer aqui um pouco, vai ficar muito mais bonita nos próximos anos. Eu já tenho uma ali até que ocupou uma caixa. E a minha vontade é abrir a caixa dos lados para que ela saia também de dentro da caixa. Porque a ventilação, elas sempre controlam a umidade e a ventilação. E assim, é importante que não fique abafado o recipiente que ela está dentro. Não pode colocar ela dentro de uma caixa dessa forma. Tá beleza? É isso, amigos. Essa é a Partamona ellerii, muito parecida com outras abelhas pretas também, porque as pessoas acham que tudo é arapuá, e a arapuá é uma abelha muito importante. Há várias delas aqui na roça, algumas em árvores altas, fica difícil para eu filmar. Há uma também em árvore baixa, qualquer hora dessa eu posso filmar para vocês. E há uma colônia enorme dela, deve ter quase 1 metro aqui, a colônia dela é gigante. A colônia de uma das arapuás que tem aqui na roça. Mas o local é ruim, tem muito espinho, graveto, para chegar é meio ruim. Mas uma hora a gente também vai filmar isso. Então, amigos, e mesmo às vezes a gente olhando uma colônia, parecendo que ela não tem chance alguma de sobrevivência, não desista, lute por aquela colônia. A gente tem que brigar até o final. E isso aqui que vocês estão vendo nessas cenas é o resultado da gente pegar e acreditar e saber que uma colônia essa para nós, por exemplo, não tem preço. Alguém até me perguntou há poucos dias na internet qual seria o valor dessa colônia, de uma colônia como essa e tal. Então, e abelhas para mim são difíceis de colocar preço. Até porque, por exemplo, uma colônia sofrida como essa, ó, ela não tem preço. Ela, se depender de mim, ela nunca vai sair daqui, vai viver aqui para sempre. Porque a gente precisa dessas abelhas e que elas continuem perpetuando aqui a polinizar nossas florestas, nossas matas, tá? Beleza? Vamos em frente. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu!